Capítulo 1. A filosofia hermética. Os lábios da sabedoria estão cerrados, exceto aos ouvidos do entendimento. O Kybalion. Do Antigo Egito vieram os ensinamentos ocultos e esotéricos fundamentais que influenciaram tanto as filosofias de todas as raças, nações e povos por vários milhares de anos. O Egito, lar das pirâmides e da esfinge, foi o local de nascimento da sabedoria oculta e dos ensinamentos místicos. Todas as nações se beneficiaram de sua doutrina secreta. A Índia, a Pérsia, a Caldeia, a Média, a China, o Japão, a Assíria, a antiga Grécia e a antiga Roma, e outros países antigos participaram liberalmente do banquete de conhecimento que os hierofantes e mestres das terras de Ísis ofereceram tão generosamente àqueles que vieram preparados para participar do grande reservatório de saber místico e oculto que os mentores dessa antiga terra reuniram. No Egito Antigo, viviam os grandes adeptos e mestres que jamais foram superados e que raramente foram igualados durante os séculos, que voaram em precisão desde os dias de grandes Hermes. No Egito estava localizada a grande loja das lojas dos místicos. As portas de rofantes, adeptos e mestres viajavam aos 4 cantos da terra, trazendo consigo o preciso conhecimento que estavam prontos, ansiosos e dispostos a passar àqueles que estivessem prontos para recebê-lo. Todos os estudantes do oculto reconhecem a dívida que têm com esses veneráveis mestres dessa antiga terra. Porém, entre esses grandes mestres do Antigo Egito viveu um que os mestres saudavam como o mestre dos mestres. Este homem, se homem, realmente habitou o Egito em seus primeiros dias. Ele era conhecido como Hermes Trismegistus, sendo o pai da sabedoria oculta, o fundador da astrologia, o descobridor da alquimia. Os detalhes da história de sua vida estão perdidos para a história, devido ao lapso dos anos, embora vários países antigos disputaram entre si o direito à honra de ter fornecido seu local de nascimento. Isso há milhares de anos. A data de sua jornada ao Egito, nesta sua última encarnação neste planeta, não é hoje conhecida, mas foi fixada nos primeiros dias das dinastias mais antigas do Egito, muito antes dos dias de Moisés. As maiores autoridades o consideraram contemporâneo de Abraão e algumas tradições judaicas chegam a afirmar que Abraão adquiriu parte de seu conhecimento místico do próprio Hermes. À medida que os anos se passaram após sua partida deste plano de vida, a tradição registrando que ele viveu 300 anos na carne, os egípcios deificaram Hermes e o tornaram um de seus deuses, sob o nome de Tote. Anos mais tarde, o povo da antiga Grécia também o tornou um de seus deuses, chamando-o de Hermes, o deus da sabedoria. Os egípcios reverenciaram sua memória por muitos séculos, sim, dezenas de séculos, chamando-o de escriba dos deuses e concedendo a ele distintamente seu antigo título, Trismegistus, que significa 3 vezes grande, o grande entre os grandes, o maior dos grandes, etc. Em todas as terras antigas, o nome de Hermes Trismegistus era reverenciado, sendo sinônimo de fonte de sabedoria. Mesmo nos dias de hoje, usamos o termo hermético, no sentido de secreto, selado para que nada escape, etc. E isto pelo fato dos seguidores de Hermes sempre terem observado o princípio do sigilo em seus ensinamentos. Eles não acreditavam em lançar pérolas aos porcos, mas se atinham ao ensinamento leite aos bebês, alimento sólido aos homens fortes. Ambas as máximas sendo familiares aos leitores da escritura cristã, mas ambas tendo sido utilizadas pelos egípcios por séculos antes da era cristã. Esta política de cuidadosa disseminação da verdade sempre caracterizou o hermetismo até os dias atuais.
Ensinamentos herméticos podem ser encontrados em todas as terras, entre todas as religiões, mas jamais se identificam com um país em particular ou qualquer seita religiosa específica. Isto por causa do alerta dos antigos professores contra permitir que a doutrina secreta se cristalizasse em uma crença. A sabedoria desta precaução fica aparente para todos os estudantes de história. O antigo ocultismo da Índia e da Pérsia se degenerou e, em grande medida, se perdeu, devido ao fato dos professores tornar-se sacerdotes. Assim, misturando teologia com a filosofia, o resultado sendo que o ocultismo da Índia e da Pérsia gradativamente se perdeu em meio à massa de superstição, dos ocultos, das crenças e dos deuses da religião. Assim foi a antiga Grécia e a antiga Roma. Assim foi com os ensinamentos herméticos dos gnósticos e dos cristãos primitivos, que se perderam na época de Constantino, cuja mão de ferro sufocou a filosofia com o manto da teologia, fazendo com que a igreja cristã perdesse aquilo que era sua própria essência e espírito e que tateasse através de vários séculos até encontrar o caminho de volta para sua antiga fé. Os indicativos aparentes para todos os observadores cuidadosos nesse século XX, que a Igreja está agora lutando para retornar aos seus ensinamentos místicos antigos. Contudo, sempre existiram algumas poucas almas fiéis que preservaram viva a chama, cuidando dela atenciosamente, não permitindo que sua luz se extinguisse. Graças a esses corações firmes e mentes destemidas que temos a verdade ainda conosco. Porém, ela não pode ser encontrada nos livros em medida considerável, tendo sido passada de mestre para estudante, de iniciado ao elefante, de lábio a ouvido. Quando chegava a ser escrita, seu significado era velado em termos de alquimia e astrologia para que somente aqueles que possuíssem a chave pudessem lê-la corretamente. Isso era necessário para evitar as perseguições dos teólogos da Idade Média, que combateram a doutrina secreta com o fogo e espada, estaca, forca e cruz. Até o dia de hoje, podem-se encontrar alguns poucos, mas confiáveis livros sobre a filosofia hermética, embora existam incontáveis referências a ela nos muitos livros escritos nas várias fases do ocultismo. Ainda assim, a filosofia hermética é a única chave mestre que abrirá todas as portas dos ensinamentos ocultos. Nos dias antigos, havia uma compilação de certas doutrinas herméticas básicas, passada de professor a estudante, que era conhecida como o Kybalion. A significância e o significado exatos do termo estando perdidos há vários séculos. Este ensinamento, contudo, é conhecido por muitos a quem chegou, de boca a ouvido, através dos séculos. Seus preceitos jamais foram escritos ou impressos até onde sabemos. Ele era meramente uma coleção de máximas, axiomas e preceitos, os quais não eram compreensíveis para profanos, mas eram facilmente compreendidos pelos estudantes depois que os axiomas, as máximas e os preceitos haviam sido explicados e exemplificados pelos iniciados herméticos para seus neófitos. Esses ensinamentos realmente constituíram os princípios básicos da arte da alquimia hermética, a qual, ao contrário da crença geral, lidava com o domínio das forças mentais, não dos elementos materiais, a transmutação de um tipo de vibrações mentais em outro, ao invés da transformação de um tipo de metal em outro. As lendas da pedra filosofal, que transformaria o metal base em ouro, eram alegorias relativas à filosofia hermética, facilmente compreendidas por todos os estudantes do verdadeiro hermetismo. Neste pequeno livro, no qual esta é a primeira lição,
convidamos nossos estudantes a examinar os ensinamentos herméticos conforme estabelecidos em O Kybalion e explicados por nós, humildes estudantes dos ensinamentos, os quais, embora portemos o título de iniciados, ainda somos estudantes aos pés de Hermes, o mestre. Aqui lhe damos muitas das máximas, dos axiomas e dos preceitos de O Kybalion, acompanhados por explicações e esclarecimentos que consideramos capazes de fazer com que os ensinamentos sejam mais facilmente compreendidos pelo estudante moderno, especialmente porque o texto original está propositadamente velado em termos obscuros. As máximas, os axiomas e preceitos originais de O Kybalion estão impressos aqui em itálico e entre aspas, sendo dado o devido crédito. Nossa própria obra está impressa de modo normal, no corpo da obra. Confiamos que os muitos estudantes a quem agora oferecemos esta pequena obra obterão tanto benefício do estudo de suas páginas quanto os muitos que vieram antes, pisando o mesmo caminho para a maestria, através dos séculos que se passaram desde a época de Hermes Trismegistus, o mestre dos mestres, o grande entre os grandes, nas palavras de O Kybalion, entre aspas, onde soam as passadas do mestre, os ouvidos daqueles prontos para seu ensinamento se abrem completamente. Fecha aspas, O Kybalion. Abre aspas, quando os ouvidos do estudante estão prontos para ouvir, então vêm os lábios preencherem-nos com sabedoria. Fecha aspas, O Kybalion. De modo que, de acordo com os ensinamentos, a passagem deste livro, aqueles prontos para instrução atrairá a atenção daqueles que estão preparados para receber o ensinamento. Da mesma forma, quando o pupilo estiver pronto para receber a verdade, então este pequeno livro chegará até ele ou ela. Tal é a lei, o princípio hermético de causa e efeito, em relação com a lei da atração, juntará lábios e ouvido, reunirá pupilo e livro. Assim seja.